Paz, Senhor, para todos. Estamos aqui falando sobre a lição número 9, que é o vivendo o fervor espiritual, né? Vivendo, porque o fervor espiritual não é algo para o momento, não é só quando o Senhor nos batiza com o Espírito Santo, quando nós aceitamos Jesus. O fervor espiritual, ele precisa acompanhar a vida do cristão enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, faz parte da vida cristã. E fervor espiritual dá aquela ideia, né, de quando a gente lê lá no Antigo Testamento, quando Deus dá a ordem de que o fogo ele deveria queimar continuamente sobre o altar e que não deveria se apagar. Então, o fervor é isso. O que é o fervor? Fervor é entrega, é o ardor, é aquela predisposição para assuntos religiosos, né? No sentido pejorativo, muitos vão chamar aí de fanatismo, misticismo, mas que sim, até certo ponto, é algo que nós precisamos cultivar em nossas vidas, né? É termos aquela chama que arde em nós, nos fazendo, nos aproximando da vida espiritual, não apenas como uma filosofia, não apenas como frases de efeito, mas como algo a ser vivido no nosso dia a dia. O texto áureo, né, fala sobre não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Resistir, porque aqui o tema do texto áureo não é falar a respeito da bebida, mas é algo que a gente precisa aqui repensar, ok? Mas não é essa a finalidade, não vale a pena a gente perder a escola dominical inteira, porque com certeza quando esse assunto aqui em algumas igrejas for levantado, isso aí pode gerar uma discussão que pode terminar desvirtuando a finalidade da lição da escola dominical. O importante é o encher do Espírito Santo. Cabe lembrar aqui, dentro do contexto, que quando a gente vê aqui Paulo escrevendo aos Efésios, aqui nesse capítulo 5, do 5 até os versículos seguintes, nós vamos ver que o que Paulo está falando aqui é do culto, né? Falando entre vós. Ele está se falando de quando eles se ajuntavam, quando eles iam cultuar, e aí a gente tem uma amostra de como era o culto da igreja ali primitiva, ok? Ser cheio do Espírito Santo se refere tanto ao batismo no Espírito Santo como também à vida plena. Não é um ou outro. Na verdade, ser cheio, né, quem é cheio, é porque vive a plenitude daquilo que está cheio. Então, ser cheio do Espírito é aquela pessoa que é batizada com o Espírito Santo, mas que também possui uma vida plena naquilo que o Espírito Santo tem para nos dar. Ok? Na leitura diária, cheio do Espírito para testemunhar, uma coisa é você ver algo, né? Você ser testemunha de algo. Outra coisa é você ter a condição, coragem para testemunhar. Lembra ali que os discípulos, né? Eles passaram 3 anos e meio, viram Jesus fazendo coisas maravilhosas, ensinamentos maravilhosos, mas eles estavam ali acuados no cenáculo, e uma vez que eles foram cheios do Espírito Santo, eles saem dali agora com coragem para não apenas aquilo que eles tinham dentro de si, mas proclamar aquilo que eles tinham visto, ouvido e vivido. Ou seja, o Espírito Santo ele dá capacidade ao crente, ao servo de Deus, para que ele possa testemunhar aquilo que ele está vendo. O Espírito Santo, como resultado da oração, sim, a oração ela nos aproxima de Deus, e conforme nós nos aproximamos de Deus, nós vamos cada vez mais ter de Deus em nós. Quarta, fala do Espírito Santo como indicador da vida na plenitude do Espírito, né? A quantidade, né? A proporção do Espírito Santo. É interessante que aqui ele está falando sobre Estevão, e ele vai dizer aqui, né, que cheio do Espírito Santo ele vê a glória de Deus. Então, o Espírito Santo ele é esse indicador dessa plenitude na nossa vida. Alegria
o ser cheio do Espírito Santo, ele nos traz alegria, inclusive nesse momento aqui, Atos 13:52, não foi um momento muito fácil para eles, mas quem tem o Espírito Santo de Deus, ele consegue ter momentos de alegria, mesmo quando, humanamente falando, a gente não veja um motivo pelo qual se estar alegre. O fervor do Espírito Santo é o mesmo que andar no Espírito, né? O viver esse fervor é o mesmo que andar no Espírito, aqui no livro de Gálatas. E Colossenses 3:16 fala que as características de quem vive no Espírito Santo, né? Também é uma amostra da vida cristã, quase que uma reprise daquilo que estava sendo dito lá na Epístola aos Efésios, conforme foi citado no nosso textual. A leitura bíblica em classe, Efésios 5, de 15 a 20, é interessante que a vida no Espírito, né, é andar de forma prudente, não como nécio, mas como sábio, né? Claro, porque a prudência anda como sábio, porque a prudência ela faz pesar dos nossos atos, da nossa atitude, dos nossos passos. Então, o nécio é aquela pessoa que é louca, ela não mede as suas ações, mediante as consequências que podem ter. Mas, como sábio, nós passamos a medir. Então, aquele que tem o Espírito Santo, ele vai viver essa vida desta forma, tendo noção daquilo que está fazendo, remindo o tempo, né? Sabendo que o tempo não é para se desperdiçar. Por quê? Porque os dias são maus. Não ser insensatos, né? Mas entender a vontade de Deus. O Espírito Santo ele nos dá essa condição de nós entendermos essa vontade de Deus para a nossa vida. Insensatez é a gente não dar ouvido a essa vontade do Senhor para nós. De novo, faz a ideia daquilo que foi dito já no textual, e aí nós vamos ver aqui da vida em comunidade, né? Como deve ser a nossa vida. É interessante que ele faz aqui um contraste entre aquela pessoa que está embriagada de vinho e aquela pessoa que é cheia do Espírito Santo. Ok? Vamos lá. Nos objetivos específicos, né, fala sobre devoção. Devoção é aquela nossa dedicação àquilo que é espiritual, né, o apego a Deus. Devoção é aquela prática religiosa, né, aquela prática regular privada. Ou seja, a devoção não é aquilo que a gente faz apenas na igreja. Devoção é aquilo que a gente faz no nosso dia a dia. Muitas das vezes, quando nós estamos sozinhos, aquela obrigação daquilo que nós, como crente, precisamos fazer, inclusive quando nós estamos sozinhos. É disso que vem falar a devoção, né? É interessante que na nossa dispensação da graça, nada nós fazemos aqui por obrigação, tudo é feito por devoção. A gente não pode esquecer que nós somos salvos não por obras, mas por meio da fé. Então, a fé nos salva. A graça do Senhor nos alcançou e, por meio da fé, nós temos a condição de sermos salvos. Mas, se eu tenho que entender, como eu vou responder a essa graça. Então, a devoção, ela faz com que eu venha viver dedicado, como uma resposta positiva a essa graça que me foi manifestada. E é interessante que essa devoção, ela vai ser muito ali pontilhada pela nosso compromisso com a palavra de Deus e com a nossa prática de oração. Frieza espiritual é algo que a gente precisa manter, combater muito no nosso dia a dia, né? A gente precisa manter essa frieza bem longe de nós. A frieza é quando a gente perde, né, aquela vontade, a gente entra naquele modo de cruzeiro espiritual, né? Aquela pessoa que
vai simplesmente vivendo. Ela ora porque foi adestrada a orar, mas sem nenhum compromisso com aquilo que está sendo feito. E a gente precisa tomar cuidado, porque muitas das vezes vira-se, usando uma palavra que não é muito usada no nosso meio evangélico, né? Mas é o rito pelo rito, né? É o ritual pelo ritual. A gente faz a prática religiosa apenas porque é um ritual que precisamos fazer. E a gente precisa tomar cuidado com isso, ok? Aqui fala, na interação com o professor, fala sobre a frieza espiritual paralisa as pessoas, né? Ela faz com que a gente pare de ter o nosso envolvimento com as coisas de Deus. Aos pouquinhos a gente vai parando de ir à igreja, aos pouquinhos a gente para de ler a Bíblia, aos pouquinhos a gente para de orar, aos pouquinhos a igreja vai virando apenas um evento social e daqui a pouco a gente está fora da igreja, ok? Então, ela se revela, essa frieza, na ausência da observância de disciplinas devocionais comuns a todo cristão. Existem coisas que fazem parte da nossa vida como cristão. E existem 4 pilares da nossa vida. A oração, não existe crente sem oração, não existe crente sem a leitura da palavra de Deus, não existe crente sem a prática do jejum e não existe crente sem uma coisa que a gente quase não ouve mais, que é a caridade. A caridade, ela faz parte da nossa vida espiritual. É interessante que quando o anjo aparece a Cornélio, o que o anjo vai dizer era que as esmolas que Cornélio dava estava diante de Deus para testemunho de Cornélio, tá? Então, querendo ou não, a nossa caridade, ela faz parte da nossa vida cristã, do nosso devocional cristão. E muitas das vezes, né, a gente vai vendo que com esse esfriar, as pessoas passam a racionalizar demais aquilo que é pecado, né? O que é pecado, o que não é pecado. E aí a gente começa a viver aquilo que o fariseu falava, né? Aquele excesso de esmero na vida para a gente saber o que é pecado, o que é pecado. Irmãos, a Bíblia diz que tudo aquilo que não é feito por fé é pecado. Então, tudo aquilo que a nossa consciência nos condena e nós fazemos é pecado. Então, a gente tem que tomar cuidado. A nossa vida, não adianta a gente ficar racionalizando demais sobre é pecado ou não, se o dízimo é de 10% ou não, se tem que dar dízimo ou não tem. Irmãos, isso aí é bobagem. Eu tenho que cooperar, eu não tenho, e por que faz, por que não faz? Irmãos, tudo é feito por fé. Se você trabalha nesse aspecto e teu coração, a tua fé te impulsiona a algo, nós precisamos entender que temos a mente de Cristo e é essa mente de Cristo que nos impulsiona a viver essa vida de devoção ao Senhor. E aí, a vida moral, ela tende a sofrer consequências degenerativas, né? Quando a gente vai perdendo esse valor, a vida moral, ela começa a ter essas consequências. Por isso que a gente vê, muitas das vezes, tantas pessoas que são assim vistas como exponentes na igreja, no meio evangélico, e daqui a pouco envolvido em escândalos tenebrosos, justamente por quê? Porque eles começaram a racionalizar demais essa questão do pecado. E a gente precisa tomar cuidado com isso, né? A gente não pode fazer concessões ao pecado. A vida moral, ela tem que ser trabalhada de uma forma que ela seja uma resposta a isso. Não porque eu quero ir para o céu, porque a gente já viu aqui, eu falei há pouco, que a salvação é pela graça por meio da fé. Ela não é por obras. Mas as minhas obras, elas têm que corresponder a essa salvação que eu recebi. Ou seja, eu preciso ter uma vida espiritual que seja realmente viva e não uma vida apenas de aparência, ok? Na introdução fala sobre o cheio do Espírito Santo, indica também viver a plenitude ou fervor do Espírito, né? Ser cheio do Espírito é viver justamente essa plenitude,
ter em si aquilo que o Espírito Santo tem para oferecer. Ele produz o fruto do Espírito, ele tem os dons do Espírito, ele é batizado com o Espírito Santo, ele vive uma vida tomada, impulsionada por esse Espírito Santo. Isso tudo vem ser a plenitude do Espírito Santo, vem ser o ser cheio do Espírito Santo. Ok? Título 1, primeiro tópico aqui na introdução, ele diz, né, que o apego à palavra de Deus, o hábito de orar, são indispensáveis à vida cristã. Sim, não existe cristão que não ora e que não lê a palavra de Deus. E é interessante que aqui não existe aquele dualismo sobre o que é mais importante. Ambos são igualmente importantes. O conhecimento da palavra de Deus, ela me dá base, me dá lastro para viver a fé. E o hábito de orar faz com que eu possa crescer espiritualmente. A pessoa que ler muita Bíblia e não tem um hábito de orar, é aquela pessoa que tem um pé de 2 metros e 50 centímetros de altura. Ele não consegue sair do lugar. Ele tem muita base, mas ele é uma pessoa que não consegue sair, ele não consegue deslanchar. E aquela pessoa que ora muito, mas não lê a palavra do Senhor, vira para aquela pessoa que tem, ao contrário, 5 metros de altura com basezinha de 20 centímetros, ou seja, até vira o cai-cai, né? Aquela pessoa que é santa demais, mas que de vez em quando está aí caindo nos mais tenebrosos armadilhas que Satanás tem, justamente porque ele ora demais, é fanático demais, mas ele não tem o conhecimento que a palavra de Deus ela nos dá. Importância da devoção pela palavra e oração. Aí entra aqui no primeiro item, né? Devoção. A nossa ideia de devoção é de apego, dedicação e zelo, como nosso apreço pela oração, pela palavra, ao jejum. Ou seja, devoção é o apego, é a nossa dedicação, é o zelo que nós fazemos às coisas de Deus. Qual é o nosso zelo? Qual é o cuidado? O quanto eu me dedico para aquilo que é de Deus, aquilo que é espiritual. Essa dedicação é o reflexo da devoção que nós temos para as coisas de Deus, né? Onde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. A oração e a palavra. É interessante, voltando aqui um pouquinho, né? Ainda na devoção, se a gente não tomar cuidado, a gente começa a ser como os fariseus, né? E a nossa prudência é para que essas práticas elas não venham tornar motivo de exibição, né? Que é o que acontecia com os fariseus. No final, ele, para mostrar que era mais santo do que todo mundo, ele tornava a sua devoção algo público, para que pudesse ser aplaudido pela multidão. Muitas das vezes a gente vê isso dentro das igrejas, né? Só a gente dá uma passadinha aí pelo círculo de oração, a gente dá uma olhada aí nas vigílias, a gente dá uma olhada aí nos montes, a gente vai ver que muitas das vezes as pessoas querem usar a sua devoção como um motivo para que ele possa ser notado no meio da multidão. Isso aí é um cuidado que a gente precisa ter, ok? Então, voltando aqui à oração e à palavra, todos nós conhecemos o jargão evangélico, né? A oração é a chave da vitória. É verdade. Não existe vida espiritual abundante sem oração. E aí nós temos aqui a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, que diz que a oração é o ato consciente pelo qual a pessoa dirige-se a Deus. Ou seja, muitas das vezes nós não, como evangélicos, não adotamos a reza, mas tem muito aí que está rezando antes de comer, antes de dormir, quando acorda, quando vai fazer as coisas, porque no final são orações meramente repetidas, meramente colocadas, sem ter a mínima noção, sem ter o mínimo efeito da espiritualidade. E aí ele coloca aqui que essa prática da oração, a prática da leitura da palavra, ela deve ser espontânea e contínua, ou seja, deve fazer parte da nossa vida, sabendo que é a leitura da Bíblia que nos faz sábios e nos torna prudentes. Viver sabiamente, né? Não basta ter a sabedoria, não é conhecimento.
A sabedoria é a aplicação desse conhecimento. Então, quando fala viver sabiamente, é eu saber aplicar de forma correta toda aquela bagagem de conhecimento intelectual que nós temos tido no nosso dia a dia. Tanto aqueles de fonte materiais, física, quanto aquelas bagagens do conhecimento espiritual que nós temos tido no nosso dia a dia. Aplicar isso de forma correta, aplicar esse conhecimento adequadamente, vai mostrar a nossa sabedoria. Tá? E esses exercícios espirituais devem ser colocados em prática no dia a dia. Não é simplesmente colocado quando nós estamos no culto, quando nós estamos buscando algo, quando nós queremos uma bênção. Não. Deve ser algo que nós precisamos trabalhar no nosso dia a dia. Como diz aqui no texto, né? É o andar, é o viver, é o estar o tempo todo vivendo nesta forma, nessa condição. É fugir daquele imediatismo insensato que existe no mundo, né? Que quer as coisas tudo para hoje, tudo para agora, e muitas das vezes sem medir as consequências daquilo que faz. São pessoas que muitas das vezes querem começar a casa construindo pelo telhado, construindo pela laje, não tem como. São aquelas pessoas que esquecem de que querem chegar em um determinado lugar, mas não levam em conta o caminho que precisa ser percorrido até chegar lá. Ok? Remir o tempo é importante. O salmista fala sobre o tornar os corações sábios, né? Tempo, kairos, tempo no sentido de ocasião, oportunidade. Essas duas coisas são especialidade dos crentes, né? Tanto o resgatar, o remir, quanto a palavra tempo. Nós que somos cristãos, a gente sabe muito bem o que isso significa, né? E o crente, ele sabe aproveitar as oportunidades para fazer a obra de Deus. Não é nós ficarmos esperando o amanhã, até porque o amanhã ele não nos pertence. Ok? Vamos lá. A importância de manter-se cheio do Espírito. A obra do Espírito Santo na vida do crente, ela é dinâmica, ou seja, é algo que precisa trabalhar. A conversão, ela não é um fim, a conversão, ela é o início da vida cristã, ou seja, quando nós aceitamos Jesus, começamos a trilhar a vida do Espírito Santo, e isso tem que ser feito de uma forma dinâmica, tem que ser numa forma onde nós possamos ter cada vez mais a realidade da presença do Espírito Santo em nossas vidas como algo real, como algo verdadeiro. Ele diz aqui, não vos embriagais com vinho, né? Ele coloca aqui a embriaguez como uma prática que ela é incompatível com a ética cristã. Sim, nós não podemos viver embriagados no nosso dia a dia, né? Na verdade, a embriaguez é um sinal de falta de temperança, de domínio próprio. Nós precisamos ter domínio próprio em tudo aquilo que nós fizermos na nossa vida. O encher-vos do Espírito é algo que nós precisamos buscar. Todos os crentes em Jesus, pentecostais e não pentecostais, batizados no Espírito Santo e não possuem o Espírito Santo, né? Isso aqui é uma realidade. Todo mundo que é crente, todo mundo que aceita Jesus, possui o Espírito Santo em suas vidas, sejam eles batizados ou não no Espírito Santo. E o apóstolo se refere a essa plenitude, né? Enchermos, que é uma característica típica dos pentecostais, é uma característica nossa, do nosso dia a dia, né? Não confundir com batismo no Espírito Santo, são coisas diferentes. Isso aqui é uma coisa linda que nós já foi falado na lição 3, né? E a gente apenas só vai reforçar que o batismo no Espírito Santo é uma experiência distinta da conversão, né? O significado de palavras e expressões bíblicas na Bíblia
deve ser entendido e interpretado à luz do seu contexto. Muitas das vezes, cheio do Espírito Santo, vai se referir ao Espírito Santo morando dentro da pessoa. E, às vezes, quando fala cheio do Espírito Santo, ele vai se falar a respeito do batismo com o Espírito Santo. Às vezes, ser cheio do Espírito Santo vem falar da forma poderosa, da forma dinâmica, como o Espírito Santo vem a utilizar determinadas pessoas. Então, é o contexto que nós vamos ler que vai dizer o que é que o texto, né, o que o versículo ele está se falando, qual o aspecto do ser cheio do Espírito Santo que está sendo ali falado pelo versículo que está sendo lido. Vigilante contra a frieza espiritual, isso aqui é algo interessante para a gente trabalhar. Você deve se lembrar que um dos requisitos para compor o grupo dos 7 diáconos era ser cheio do Espírito Santo. Uma coisa interessante, eu sou crente antigo da Assembleia de Deus, em que se você não fosse batizado com o Espírito Santo, você não era nem faxineiro da igreja, né? Você, para ser professor de escola dominical, você para ser diácono, você para ser obreiro da igreja, a primeira coisa que perguntava é batizado com o Espírito Santo? Hoje em dia, nós temos visto aí que a Assembleia de Deus ela tem perdido muito dessa característica, e às vezes a gente até, de uma maneira não tão rara, a gente encontra até pastores na Assembleia de Deus que não são batizados com o Espírito Santo, o que no final vai deturpando a nossa realidade como denominação. Eu não estou dizendo aqui que pastor que não é batizado com o Espírito Santo é menos pastor, mas aí ele vai ser pastor da Batista, vai ser pastor da Presbiteriana, de tantas igrejas que não adotam o batismo com o Espírito Santo. A nossa denominação, a Assembleia de Deus, é uma igreja pentecostal e uma das características é o ser batizado com o Espírito Santo. E nós esperamos que os obreiros da igreja tenham recebido esse aspecto da vida cristã. E é interessante que, muitas das vezes, o diácono é visto por nós como um cargo de menor monta, mas um dos requisitos, lá no livro de Atos dos Apóstolos, para que os diáconos fossem separados, foi que eles deveriam ser cheios do Espírito Santo, né? Então, a gente precisa aí trabalhar esse aspecto na nossa vida. Testemunho abundante é um sinal evidente, né? É aquilo que é visto na vida da pessoa. A pessoa que vive uma vida espiritual, não adianta fazer descer fogo do céu. A Bíblia, lá em 1 Coríntios, capítulo 13, ele vai mostrar ali aspectos do amor, de vida espiritual, mas se não tiver o amor, se não tiver o testemunho do amor, nada daquilo ali vai ter proveito. Ou seja, você pode ter muita fé, você pode ter muito poder, você pode ter muita unção, mas se você não tiver um testemunho daquilo que se aponta. É interessante que às vezes eu ouço as pessoas falando assim, não ligo para o que as pessoas falam, mas o nosso testemunho é aquilo que as pessoas estão falando de nós. Então a gente precisa ouvir, porque isso aí é o nosso feedback. Aquilo que eu olho as pessoas falando, aquilo que eu ouço as pessoas falando a meu respeito, vai me dar o feedback da imagem que eu estou passando para aquelas pessoas que estão ao nosso redor. E a gente precisa aí tomar cuidado com isso, né? O dar graça em tudo, essa é a vontade de Deus, não é dar graças apenas naquilo que nos agrada. É interessante, né, que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, a nossa graça ela tem que ser dada por todas as coisas. Ser cheio do Espírito Santo nos leva a essa vida alegre, né? Dando graças a Deus por tudo e a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus. Ou seja, o Espírito Santo nos leva a viver esse aspecto da Trindade em nossas vidas, né? O Espírito Santo habitando em nós, nós dando graça a Deus Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, por tudo aquilo que nós temos recebido da parte de Deus, ok? E sujeição, quebrantamento e humildade expressam bem essa plenitude do Espírito Santo, né? Arrogância, orgulho, altivez, isso não é aspecto da presença do Espírito Santo, pelo contrário, isso é a valorização do eu.
né? Aquilo que nós vivemos no nosso dia a dia. A submissão, ela é outra consequência de uma vida na plenitude do Espírito, pois o Espírito nos capacita a essa sujeição. Sujeição, ela não depende de nós concordarmos ou não. Sujeição depende de nós aceitarmos aqueles que foram postos por Deus para estar acima de nós. Tá ok? Então, espero que vocês tenham gostado. Semana que vem nós estamos aqui novamente para nós darmos continuidade a esse trabalho que nós temos feito aqui. Eu vou pedir para vocês, se vocês gostarem, dá um like, divulguem o nosso trabalho, né? Mostra para as pessoas que estão aí ao redor, pessoas que vocês sabem que não vão poder estar assistindo a escola dominical. Às vezes tem alguém aí que, por algum motivo, não pode frequentar, está no hospital, está com algum problema em casa, não pode ir. Mostra para eles aí o nosso site aí, que pode aí tá aí dando a ele uma forma de amenizar esse afastamento que às vezes eles estão da escola bíblica dominical. Que Deus possa aí nos abençoar. Faça aqui os comentários de alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram ampliar, de alguma coisa que vocês queiram colocar. Coloca aqui também a forma como esse trabalho que nós estamos fazendo está ajudando aí a vida de vocês aí, se está ajudando, alguma coisa ajudou aí, algum professor de escola dominical na aula, vai dando aqui o feedback para que a gente possa aí estar vendo como esse trabalho está sendo recebido aí do outro lado por meio de vocês. Que Deus possa aí nos abençoar em nome de Jesus. Até semana que vem. Fica na paz.